1 Reis, capítulo 19. Vamos ler os 18 versículos primeiros deste capítulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, primeiros 18 versículos. A palavra de Deus diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Essa é a palavra do Senhor. Esse é um texto muito interessante, uma narrativa muito rica, com vários princípios que podem ser extraídos de um texto como esse. Mas ele também é meio enigmático. Uma série de coisas nesse texto nos chamam a atenção e nos levantam algumas perguntas. Uma delas, você só poderia se perguntar se você tivesse lido também o capítulo 18. Nós lemos o capítulo 19. Mas se você tivesse lido o capítulo 18, na sequência, na continuação do 18 para o 19, se você for um leitor bem atento, você vai ter alguma estranheza. Eu vou te contar aqui o que o capítulo 18, um capítulo antes,
que nós não lemos. O que ele fala? Ele conta que estava tendo uma fome na terra. Elias, como um profeta de Deus, estava sendo perseguido pelo rei e pela rainha de Israel na época. Todo mundo já ouviu falar de Jezabel, uma mulher diabólica, e que era devota ao deus Baal, e portanto ela queria exterminar outros profetas. Ela, na verdade, foi a grande responsável por tornar a religião desse deus Baal estabelecida em Israel. Israel, por vários momentos na história, ora foi mais próximo de Deus, ora mais longe, mas sempre ainda era a religião, vamos dizer assim, dominante. A religião do Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus único. Mas nesse momento em Israel, a religião predominante era de Baal. O que essa mulher conseguiu fazer ali era uma coisa impressionante. A ponto de Elias falar: eu sou o único que sobrou. Eu sou o único profeta de Deus que sobrou aqui. E em um determinado momento, quando ele era perseguido e ele estava afastado, ele chegou perto ali de Israel, e aí ele viu a situação em que estava, ele sabia que estava sendo perseguido, mas ele chegou então para o rei e fez uma proposta. E a proposta dele era a seguinte: vamos fazer uma prova aqui. Pegue os seus 450 profetas de Baal, e eu, como o único profeta que sobrou do Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel, nós vamos fazer um teste, uma prova para ver quem é o verdadeiro Deus. E chamou também milhares do povo de Israel para verem isso, porque ele queria que o povo de Israel percebesse com seus próprios olhos quem era o Deus verdadeiro. E a proposta dele foi a seguinte: então, de um lado no ringue, 450 profetas de Baal, do outro lado do ringue, Elias e uma multidão, milhares de pessoas de Israel acompanhando a competição. E a competição era a seguinte: eles deveriam montar um altar, e nesse altar eles deveriam matar um novilho, um animal, colocar as partes neste altar, colocar lenha, e então eles deveriam orar para que o Deus verdadeiro mandasse fogo sobre o altar. Uma grande coisa Elias estava propondo. E então ele diz: olha, vocês primeiro, podem ir. Então eles mataram o animal, deixaram ali, colocaram tudo como Elias havia ordenado. E então os profetas de Baal começaram a orar. Começaram a dançar ao redor do altar. Começaram a se cortar. O texto diz que isso era costume daqueles profetas, como uma forma de tentar convencer o Deus Baal, que inclusive era o Deus da fertilidade. E havia ali nesse jogo que Elias propõe até algo interessante, porque o Deus da fertilidade naquela época seria próprio para esse Deus mandar alguma coisa do céu. Só que já fazia anos que nem chovia. E então aquelas pessoas ao redor ali do altar dançando e orando e clamando e se cortando, tudo para tentar ganhar a atenção de Baal. O texto falou que nada aconteceu, desde manhã até o meio-dia. Ao meio-dia, Deus olha para aqueles profetas e diz assim: olha, cantem mais alto, orem mais alto, continuem, porque talvez Baal esteja dormindo. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado. Dependendo da versão que você leu aí, ela vai traduzir diferente essa palavra que eu vou dizer agora, mas no final das contas, o que Elias estava provocando aquelas pessoas era dizer: talvez o Deus de vocês esteja no banheiro. Continuem orando, para que de alguma forma Ele atenda vocês. Sabe, às vezes a gente tem uma impressão que quando a gente está lendo a Bíblia, nunca nenhum personagem agiria igual a gente. Mas essa é a primeira vez que parece que alguém agiu exatamente como a gente faria no lugar.
Elias provocou mesmo. Elias tirou sarro deles. Elias falou, vai, continua, ele pode estar dormindo, acordem o Deus de vocês. E depois de Elias ter feito essa provocação, eles continuaram, e o texto diz que até a noite, até o final da tarde, nada tinha acontecido. Eles começaram de manhã, 450 profetas. A gente lê isso aqui, a gente acha que eles ficaram 5 minutos e cansaram. Eles ficaram o dia todo dançando, gritando, num frenesi. Eles ficaram, o texto diz que eles estavam malucos já. E se cortando e fazendo um monte de loucura e nada aconteceu. Então Elias, diante daquela situação, falou o seguinte, nada aconteceu até agora. Então, por favor, cavem uma trincheira aqui ao redor do altar. Cavou ali, ao redor do altar. Agora eu quero que vocês peguem grandes quantidades de água e joguem sobre o altar. Joguem sobre o novilho, que tinha sido morto, sobre a lenha, sobre tudo ali. E aí jogaram. Ele falou, não, só isso não, joguem mais. E aí jogaram mais. Ele falou, não, mais uma vez. E mais uma vez, ao ponto de a trincheira, o buraco que ele cavou ao redor do altar, estava cheio de água. Elias queria mostrar que, de nenhuma forma, o povo de Israel deveria se confundir ou achar que o que Deus estava prestes a fazer era um truque. De Elias ter colocado sorrateiramente um fósforo, um isqueiro, que nem existia, mas jogado alguma coisa para aquilo pegar fogo e achar que foi Deus que mandou. Ou que o povo achasse que seria uma combustão espontânea, que de repente do nada pegou fogo. Ele falou, não, eu não quero que haja dúvidas, encharquem tudo, molhem tudo. E assim feito, Elias, calmamente, orou ao Senhor Deus de Israel. Uma oração descrita aqui no texto, que não demorou mais do que 30 segundos. Uma oração simples, dizendo, Deus, mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro para esse povo que já se esqueceu. E de repente, cai fogo do céu. Rapidamente, aquele fogo não consome apenas o novilho, mas consome todo aquele altar e ao redor e a trincheira, o fogo impressionante. Consumiu tudo. Uma grande exposição do Deus verdadeiro. E Elias, então, talvez imaginando que de fato agora tudo se resolveria, de fato agora todos se converteriam, porque qual de nós imaginaria um sinal maior do que esse? Seria uma conversão em massa naquele momento. Billy Graham. E a partir daquele momento, Elias fala, agora matem todos os profetas de Baal. Vamos acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Mas logo depois desse evento tão grandioso, de uma manifestação tão poderosa, por meio da boca, do anúncio do profeta Elias, você imagina uma situação dessa? Gente, você imagina uma situação dessa? Eu sei que não foi Elias que jogou fogo, mas foi ele que orou. Foi ele que montou o palco. Ele era o artista que estava apresentando. Você imagina como alguém sai de uma situação como essa? Mas o capítulo 19, depois de um capítulo tão glorioso como o 18, 4 versículos depois dessa narrativa gloriosa, Elias está pedindo para morrer. Elias, para muitos, está com depressão. E aí tem levado a muitos intérpretes, muitos estudiosos da Bíblia, falar, existe alguma coisa errada aqui. O texto está fora de ordem. Ele foi mal editado. Porque não é possível alguém que tenha passado por uma grande demonstração do poder de Deus agindo por seu intermédio, na continuação do texto, está desiludido
Está se sentindo fracassado? Querendo morrer? Qual o sentido que isso tem? E essa é uma das coisas que nos faz gerar algumas perguntas dentro de nós. Por que isso está acontecendo? Só que tal interpretação de que o texto teria sido mal editado, que as coisas não poderiam estar nessa ordem, não é porque a gente desconhece o texto, mas é porque talvez a gente desconheça como o ser humano realmente funciona. Porque nós somos incapazes de percebermos tanta grandeza em Deus. Nós somos incapazes de Deus usar tanta demonstração do seu poder, da sua existência sobre nós e através de nós. E ainda assim, no momento seguinte, estarmos querendo a própria morte. E perceba, não estamos falando de qualquer um. Estamos falando do profeta Elias. Perceba como as pessoas do Novo Testamento falam do profeta Elias no Antigo. Era um profeta importante. Era um profeta renomado. Não era qualquer um. Mas, para não citar só o profeta Elias, eu lembro de mais 2 outras pessoas na Bíblia que também foram usadas de maneira poderosa por Deus e que também oraram pedindo a morte. Você se lembra de Moisés? Usado poderosamente por Deus, um servo inegável do Senhor, que em algum momento orou pedindo a morte. Mas, além do próprio Elias, você lembra de Jonas? Que embora tenha sido um rebelde ali, apresentado no livro que leva o seu nome, foi usado por Deus para pregar para toda uma cidade, que em alguma medida teve um arrependimento a ponto de Deus não condenar aquela cidade naquela época. E Elias, da mesma maneira, ora ao Senhor pedindo a morte. Não eram pessoas quaisquer. Eram servos do Senhor. Servos usados por Deus, profetas, líderes de uma grande nação, usadas poderosamente pelo Senhor. E se encontraram pedindo a morte depois de terem sido usados por Deus. Meus irmãos, se isso aconteceu com pessoas deste nível na Bíblia, por que achamos que não pode acontecer comigo e com você? Pessoas que viram o poder de Deus de uma maneira grandiosíssima. Que momentos depois estavam desconsolados, pedindo a própria morte. O problema não é que nós lemos mal o texto. Nós lemos mal a própria condição humana. Nós achamos que certas coisas não podem acontecer com servos do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. E que uma leitura ruim da condição humana faz com que tenhamos reações ruins também. Que sejamos conselheiros ruins, que lidemos com essas coisas que podem nos advir de maneira equivocada. A jornada de Elias da vitória ao desânimo destaca a vulnerabilidade, mesmo dos crentes mais devotos. Apesar de testemunhar uma exibição milagrosa do poder de Deus, Elias sucumbe ao medo e à exaustão. Isso demonstra que os baixos emocionais e espirituais são experiências comuns, mesmo para aqueles com uma fé real. E se nós não admitirmos isso, ficaremos escondendo a real situação muitas vezes. Ficaremos manipulando, ficaremos colocando maquiagem em cima de maquiagem para não demonstrar
a verdade do que está acontecendo conosco. Por outro lado, uma negação dessa realidade pode levar pessoas em desespero, pessoas em exaustão, como Elias aqui, como Moisés, como Jonas, não se abrirem. Porque, afinal de contas, esse tipo de coisa não pode acontecer com o servo do Senhor. Não pode acontecer com um cristão. Portanto, eu vou lidar sozinho com toda essa exaustão, quando na verdade eu precisaria de outras pessoas, porque as outras pessoas me julgarão, porque um crente não pode passar por isso. Percebe como isso é difícil? Percebe como isso é desastroso, não reconhecer a possibilidade disso? Mas reconhecer a possibilidade não quer dizer que isso seja o ideal. Que está tudo bem estar assim. Porque também essa é uma corrente. Tem uma corrente de leitura desse texto que é de negar que isso acontece com o ser humano, mesmo com o servo de Deus. Por outro lado, tem uma corrente que diz que a postura de Elias está ok. Eu ouvi pregações, inclusive até relativamente recentes, neste texto, de pregadores dizendo: está tudo bem não estar tudo bem. E é claro que, em certo sentido, essa frase vale para quando o não estar tudo bem significa não alguma coisa que você está fazendo, mas alguma circunstância que Deus orquestra na sua vida. E aí tudo bem não estar tudo bem. Mas não é tudo bem não estar tudo bem quando o não tudo bem envolve o seu coração. Envolve alguma leitura errada da realidade. Envolve orgulho, envolve um coração não repleto da graça. Aí não está tudo bem. Embora possa acontecer com o servo do Senhor, mas em acontecendo, deverá ter um caminho de transformação. Deus não chegou para Elias e disse: ok, Elias, então se mate, tire a própria vida. Ou peraí, deixa eu te ajudar, eu tiro mesmo. Deus não foi favorável ao que Elias estava fazendo, mas Deus teve um jeito de tratar. Deus teve uma forma de lidar com o profeta. Precisamos então, meus irmãos, de uma teologia profunda do pecado, para que entendamos como o pecado afeta o ser humano. Devemos reconhecer que o problema do mundo também não é a falta de um programa certo, porque, em certa medida, era isso que Elias acreditava. Elias acreditava que toda a situação, problema que ele estava enfrentando, seria resolvida a partir do momento em que a sua grande exposição, o show que ele planejou do poder de Deus sendo demonstrado ali, uma vez que isso fosse manifesto, então todos se converteriam. E o problema acabou em Israel. Elias não estava preparado para admitir que o seu plano tão fantástico não teria os benefícios, não teria os resultados que ele achou que teria. Ele não estava pronto para admitir isso. E por isso uma grande manifestação do poder de Deus acabou virando uma grande demonstração da sua exaustão e do seu desespero. Porque em algum momento ele acreditou tanto nos seus planos que ele ficou frustrado quando aquilo não teve as consequências que ele gostaria. Agora eu quero te convidar a pensar em 3 coisas. Olhar para 3 coisas que Elias talvez tenha aprendido, mas que certamente nós podemos aprender a olhar para a história que é nos contada aqui. Assim que Elias então ficou desesperado da sua própria vida, pediu a morte, Deus envia um anjo. Deus deixa Elias dormir. O anjo vai lá e acorda Elias. Fala: Elias, acorda. Tem um pouco de pão aqui. Coma. Elias acordou, comeu pão. O texto diz que ele voltou a dormir. O anjo deixou ele dormir de novo. Depois o anjo acordou ele novamente e disse: Elias, coma mais um pouco. Você precisa estar fortalecido para a tarefa que você tem a desempenhar. E assim Elias fez.
E parte da tarefa, Elias deveria ir para o lugar onde Deus o encontraria. Elias então faz uma jornada de 40 dias e 40 noites com aquilo que ele havia comido. E então ele chega no momento onde a presença de Deus é revelada a ele. E Deus pergunta para Elias, e aí? Elias falou, Deus, é o seguinte, eu sou a única pessoa que sobrou. Eu sou o único fiel que sobrou. Não tem mais nenhum profeta. Todo mundo já se dobrou para Baal. Eu não aguento mais. Aí existe uma situação interessante no texto, porque um grande vendaval, um grande vento acontece. Um vento tão grande, tão forte, que o texto fala que as pedras começaram a rachar e cair. Imagina um vento que é capaz de fazer isso com rocha, com pedra. É esse tipo de vento que estava acontecendo ali. Pensa no negócio. Mas Elias fala, Deus não estava ali. Como se não bastasse, após esse vento impetuoso, veio um terremoto. Tremeu tudo, fez ainda mais rochas caírem, mas Elias olhou para aquilo e diz, Deus não estava no terremoto. E mais uma vez, uma outra demonstração de poder de Deus acontece quando começa a cair fogo. O mesmo fogo que tinha caído há pouco. Elias olha para aquele fogo e diz, e Deus não estava ali também. Mas de repente veio um sussurro de leve, suave, nos seus ouvidos. E eis que Elias então percebe que Deus estava no sussurro. E ele cobre o seu rosto. E aí Deus termina o texto dando a ele uma tarefa. Ele deveria ungir um rei pagão, ungir um rei de Israel e ungir Eliseu como o seu sucessor, como profeta de Israel. Bem esquisito esse texto. Mas eu quero te convidar a pensar que Elias aprendeu alguma coisa sobre o mundo naquela oportunidade. O orgulho de Elias o levou a ser otimista demais e depois pessimista demais. O orgulho de achar que o seu programa resolveria a situação, que os seus planos realmente fariam com que tudo fosse diferente em Israel. Esse otimismo exagerado, que com alguma coisa simples ele resolveria tudo. Que é um sinal de orgulho, o levou a uma posição muito pessimista. De achar, ok, não existe mais ninguém, eu sou o último, e mesmo esse último que sobrou, já estou cansado, já estou exausto. Perceba, Elias estava enfrentando Jezabel. Mas assim que Elias mata os profetas de Baal e Jezabel fala, agora Elias você vai ver que eu vou mandar o pessoal correr atrás de você, eu não vou descansar até você morrer. Elias sai correndo de medo pela própria vida, o texto fala isso. Agora, pensa nisso. Elias sai correndo de medo pela própria vida, porque ele achou que misteriosamente Jezabel ia olhar para tudo aquilo e ia falar, agora eu me converti ao Senhor de Israel. Ele mandou fogo no altar? Então é o Deus verdadeiro. Agora eu me converti, Elias. Mas não foi isso que aconteceu. E Elias sai correndo com medo da própria vida, e ao sair correndo, quando ele encontra Deus, ele diz, tira a minha própria vida. Peraí, você quer preservar a sua vida? Ou não? Você estava correndo para salvar a sua vida, mas agora, depois que você correu, você fala, agora pode levar? O orgulho de Elias estava atrapalhando a sua visão. O orgulho de Elias estava fazendo com que ele, em algum momento, fosse otimista demais sobre os seus planos e depois pessimista demais, dizendo, só sobrei eu. Precisamos de uma teologia profunda do pecado. Precisamos entender
que o pecado não é uma coisa simples, que pode ser aquilo que nos cobre a visão, que pode ser retirado apenas por meras exposições, milagres, poderes de Deus. Deus está dizendo para Elias, Elias, o pecado tem uma profundidade maior do que os seus planos consideram. Devemos reconhecer que o problema do mundo não é a falta de programas certos, mas a profundidade do pecado humano é o problema do mundo. O problema do mundo não são os programas da direita ou os programas políticos da esquerda. O problema do mundo é quando a gente acha que os nossos programas resolverão os problemas do mundo. Esse é o nosso problema. Deus está dizendo, Elias, você ainda não entendeu que você não resolve os problemas do mundo. Da mesma maneira que Elias, muitas vezes nós paramos e pensamos que nós somos os últimos que sobraram. A gente critica as pessoas de fora, a gente critica as outras igrejas, a gente critica a nossa própria igreja, a gente critica tudo e todos, numa clara exposição de que nós achamos que somos os últimos fiéis que sobraram. Deus, todos os outros já se perverteram. O Tim Keller e a esposa, eles gostam de brincar de uma coisa que eu acho interessante sobre isso. Tim Keller fala assim que, nessa brincadeira dele de dizer, olha, todos são desequilibrados na sua teologia, na sua vida, nas suas ênfases, mas nós somos os únicos equilibrados. Mas às vezes eu suspeito que só sou eu mesmo. E ele fala que nós precisamos ser lembrados dessa verdade, de que esse tipo de visão é uma visão equivocada, orgulhosa. E Elias, então, provavelmente tem aprendido naquele momento que a sua leitura do mundo, motivada pelo orgulho de ser otimista demais pelos seus próprios programas, ou pessimista demais quando os seus programas não dão certo e acham que ele é o último que sobrou, isso é uma coisa a ser aprendida por todos nós. Mas uma outra lição que Elias talvez tenha aprendido, e nós podemos aprender, não é mais olhando para o mundo em si, mas olhando para nós mesmos, para como o ser humano funciona. E Deus sabe como o ser humano funciona, porque Ele nos criou. Olha que interessante, Elias estava aí deprê, querendo tirar a própria vida, aparentemente com muito sono. E aí Deus, ao invés de dar um sermão nele, que é o que muito de nós faria numa situação dessa, Deus não dá sermão, Deus não manda para ir em terapeuta, Deus não faz nada. A primeira coisa que Deus faz é não fazer nada. Deus deixa Elias dormir. Deus manda o anjo e fala assim, deixa ele dormir. Porque como seres físicos que nós somos, às vezes o que nós precisamos é apenas de um descanso. Às vezes o que precisamos é de uma boa noite de sono. Mas não só isso. Deus não deixou apenas Elias dormir, Deus deu pão. O anjo foi lá e falou assim, Elias, come um pouco de pão assado, você precisa. Porque nós somos seres espirituais, mas físicos. E seres físicos precisam de sono, seres físicos precisam de comida. E Deus está reconhecendo a nossa natureza física. Deus está reconhecendo a natureza física de Elias. Que depois de tudo que ele passou, ele precisava de descanso. Ele precisava de pão e não de um sermão. Mas o sermão tem o seu lugar. Depois o anjo diz, Elias, vá se encontrar com Deus. Vá numa jornada espiritual de 40 dias para se encontrar com Deus. Depois do descanso, depois da alimentação, Elias ainda tinha que se encontrar com Deus. Elias ainda tinha que bater um papo com Deus. Elias ainda tinha que ouvir a voz do Senhor. Elias estava falando muito com o seu próprio coração, ele precisava ouvir Deus. E assim Elias vai. Mas Deus cuidou das necessidades físicas de Elias antes de lhe dar orientação espiritual.
E da mesma maneira, nós precisamos reconhecer isso. A importância do cuidado integral, do cuidado físico, do cuidado emocional, do cuidado também espiritual, não só nosso, mas das pessoas ao nosso redor. Às vezes, a solução para o desânimo inclui descanso, cuidado físico. Além das orações, além dos estudos bíblicos, além dos aconselhamentos, nós precisamos olhar para a natureza física que nós temos. E Elias talvez tenha aprendido com Deus sobre si mesmo. Mas por último e mais importante, Elias e nós podemos aprender algo sobre Deus nesse texto, o que certamente é o mais importante. Deus não estava nos sinais dramáticos. Elias viu o vento forte, Elias viu o terremoto, Elias viu fogo caindo, e Elias reconheceu, Deus não está em nada disso. Elias não fala que essas coisas não vieram de Deus. Sim, o terremoto veio de Deus, os ventos vieram de Deus, o fogo veio de Deus. Elias não diz que não vieram dele. Todas as coisas vêm de Deus. Mas Elias diz, Deus não está nessas coisas. Mas Deus reconheceu no sussurro suave que Deus estava. O que isso significa? A primeira coisa é que a verdadeira transformação não vem por eventos espetaculares, como terremotos, como rajadas de vento, como fogo caindo do céu. Elias achava que quando Deus enviasse o fogo sobre o altar, então todos se convenceriam. Esse era o seu plano. Mas não aconteceu. E Deus agora está mostrando para ele por que não. Deus está dizendo, Elias, a revelação de Deus se dá através da sua voz suave, da sua gentileza, da sua graça. Não através de eventos espetaculares. Por isso, Elias, devemos buscar ao Senhor, devemos buscar conhecê-lo através da sua palavra como um sussurro suave, através do seu espírito manso, não através de coisas espetaculares, de milagres exuberantes. Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto, Deus não está na rajada de vento, mas Deus está no sussurro suave. Deus está por meio da sua voz que é falada. E a sua voz que é falada aos nossos corações, essa voz nos transforma. Elias, é por isso que as pessoas veem o que Deus acabou de fazer, é por isso que Jezabel viu o que acabou de fazer e não se convertem. Porque o poder transformador de Deus está na sua palavra e não em eventos espetaculares. Precisamos entender que Deus trabalha na suavidade, na gentileza, não apenas nos eventos dramáticos. Mas nós estamos tão focados em eventos dramáticos. Os nossos programas sempre envolvem eventos dramáticos, mas Deus não age por essa via. Sinais dramáticos, como os que aconteceu naquele monte, não mudam corações, mas a palavra de Deus suave muda. Agora, sabe o que é interessante? No Novo Testamento, aqui isso está meio implícito, tá? Mas no Novo Testamento existe uma parábola que Jesus conta que deixa isso de maneira muito explícita. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O homem rico, quando ele morre e vai ali para o lugar de tormento, ele diz assim, em algum momento, deixa eu descer, porque se algum dos mortos aparecer na terra para os meus familiares, eles vão acreditar e não vão parar num lugar de tormento como eu estou. E ele faz essa proposta. E então ali Abraão aparece nessa parábola para ele e diz assim, olha, não precisa que alguém desça à terra. Não precisa que alguém apareça dos mortos para que os seus familiares reconheçam.
Porque eles têm os profetas. Eles têm as escrituras. Que forma maravilhosa de dizer aquilo que Elias estava experimentando. Eles não precisam mais de uma demonstração sobrenatural, porque demonstração sobrenatural não convence corações. E sabe o que é engraçadíssimo sobre isso? Jesus está contando essa parábola. Sabe o que acontece um pouco depois que ele conta essa parábola? Jesus morre e ressuscita. Alguém que estava nos mortos volta à vida. E o que as pessoas fazem? Elas não acreditam. Jesus já tinha dito isso antes. Jesus já disse, olha, alguém vai vir dos mortos. E as pessoas não vão acreditar. Quer uma demonstração maior de poder do que essa? Mas Jesus disse ali, contando a história que Abraão disse para o homem rico, eles têm os profetas. Eles têm a palavra de Deus escrita. E é por meio dessa palavra que Deus fala que os corações são transformados. Não é por meio de campanhas, não é por meio de coisas grandes, é pela voz suave de Deus. Mesmo um milagre como alguém voltar dos mortos não muda o coração, como a palavra de Deus sendo pregada pelo seu Espírito. Agora, não é só isso que representa Deus não estar no fogo, Deus não estar no terremoto, Deus não estar na rajada de vento, mas estar no sussurro suave. Sabe o que essas três coisas grandiosas representam? Fogo, vento forte e terremoto. Isso na Bíblia são sinais do juízo de Deus. São sinais da ira de Deus. Do poder de Deus expressando a sua justiça. Em outras palavras, um outro significado que essa simbologia do texto, que essa narrativa do texto nos propõe, é que, embora esses sinais do juízo de Deus venham de Deus, eles não são a principal ferramenta de Deus. O juízo de Deus, nesse sentido, ele é secundário, mas a sua graça é o foco principal. O juízo certamente virá de Deus. Mas Elias estava sendo obrigado a reconhecer que Deus não estava ali, embora aquilo tinha vindo de Deus, mas Deus estava no sussurro suave. Elias experimenta a presença de Deus no sussurro suave, mostrando que a graça de Deus é a resposta. Elias, até aquele momento, estava procurando em Deus a resposta no juízo. Elias, por isso, matou os 450 profetas. Elias queria exterminar tudo e todos, porque ele estava na cabeça dele que a salvação de Deus viria através do juízo sobre os pagãos. Mas Deus está mostrando para ele, Elias, não é assim que acontece. Agora, nossa, a Bíblia é tão rica. Séculos depois, vem uma outra pessoa no Novo Testamento que as pessoas acham que é Elias. Quem que é? João Batista. João Batista, em uma altura da sua vida, está preso. E lá na prisão, ele pede para que alguns discípulos encontrem Jesus e perguntem, mesmo depois de ele ter passado a vida inteira anunciando que Jesus era o Messias que viria, João Batista fraqueja diante da sua prisão, diante do cenário daquela época, e João Batista pergunta, Jesus, é você mesmo aquele que viria? Jesus, não quero te ofender, mas é que as coisas estão parecendo meio esquisitas. Porque como um bom conhecedor das profecias do Antigo Testamento, o Messias viria para derrotar os povos inimigos. O Messias viria como alguém que traria o juízo de Deus sobre Roma. Mas eu estou preso. Jesus, eu sei que você está prestes a morrer porque você é totalmente impopular. Será que é você mesmo? E Jesus responde para João Batista de um jeito muito interessante. Jesus responde com o texto de Isaías, falando que quando o Messias viesse,
os surdos ouviriam, os cegos veriam. Mas veja de um contexto em que fala em Isaías que essa salvação viria através de um juízo de Deus. Quando Deus viesse para julgar, essas coisas iam acontecer. Por isso que João Batista estava meio confuso. João Batista atrelava que a verdadeira salvação de Deus aconteceria por meio do juízo. Mas sabe o que Jesus estava mostrando para o seu primo, João Batista? João Batista, se Deus fosse vir em juízo, por que você acha que você estaria isento? Porque qualquer um estaria isento. Se Deus viesse em juízo, ninguém se salvaria. Para Deus derrotar o mal é fácil. Mas como Deus derrotaria o mal sem nos derrotar, se nós somos a encarnação do mal? João Batista não tinha entendido isso, Elias não tinha entendido isso. Eles achavam que a principal manifestação de Deus seria pelo juízo. Mas Deus está mostrando para Elias, Jesus está mostrando para João Batista, que quando Deus vem, é um sussurro suave em que Ele está presente. Quando Deus vem, Ele vem em Jesus Cristo, em fraqueza. Não uma demonstração que João Batista achava que viria, como alguém que destruiria o Império Romano, mas Jesus vem em fraqueza. Jesus explica que Ele veio para tomar, Ele, o julgamento de Deus sobre si. A obra de Jesus na cruz demonstra que o julgamento de Deus caiu sobre Ele para que nós, ao invés de recebermos o fogo, ao invés de recebermos o vento, ao invés de recebermos o terremoto, essas coisas caíram sobre Jesus para que o que restasse para nós fosse o sussurro suave de Deus. A graça de Deus. Para que um dia nós recebêssemos a graça, foi preciso que Jesus tivesse recebido o juízo. E Elias precisava entender isso, João Batista precisava entender isso, eu e você precisamos entender isso. Jesus sofreu o julgamento, o vento, o terremoto, o fogo, que eu e você merecíamos, para que Deus nos falasse através de um sussurro suave. Como Elias, então, nós devemos entender que não é pelo julgamento ou pelos sinais espetaculares que somos transformados, mas pela obra de Cristo, por meio da sua palavra. O julgamento foi levado por Jesus para que nós recebêssemos a sua graça. Para terminar essa mensagem, eu quero te lembrar que essa noite nós aprendemos nesse texto sobre a profundidade do pecado e a necessidade de uma teologia sobre o que é o pecado e como o pecado nos afeta de uma maneira mais profunda. Aprendemos hoje sobre a importância do cuidado integral do ser humano, seja ele físico, emocional, espiritual. Aprendemos também sobre a centralidade da palavra de Deus e da graça na transformação do ser humano. Portanto, nos resta viver com base nessa graça. Nos resta acreditar menos nos nossos planos para este mundo e confiar mais nos planos de Deus para esse mundo. E que nos planos de Deus, a sua principal ferramenta é a sua graça. Embora Ele certamente enviará o juízo, mas a maneira poderosa como Ele nos alcança e nos transforma é sempre por meio do seu sussurro suave, da sua graça, da sua palavra. Portanto, apliquemos essas lições de vida que Elias aprendeu em nossa própria vida, a fim de que desfrutemos dessa graça de Deus, desse sussurro de Deus, para que mesmo nos momentos em que pessoas que conhecem a Deus, mas que têm momentos como o que Elias teve, possamos reencontrar novamente o nosso caminho de volta a Ele. Nosso caminho de confiança não mais em nós mesmos, em nossos planos, mas no Deus que se revela através de um sussurro suave. Vamos orar.
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é tremendamente poderoso e real. O Senhor é o único Deus verdadeiro. E nós sabemos disso. O Senhor já fez grandes exposições do seu poder, mas a manifestação maior foi quando o Senhor enviou o seu Filho em fraqueza para morrer naquela cruz por nós e nos falar com graça, e nos falar com amor, e nos falar com suavidade, para que então pudéssemos encontrá-lo, para que então os nossos corações fossem transformados. Pedimos, Deus, que hajamos com a mesma graça. Pedimos que confiemos nos teus planos. Pedimos que busquemos o Senhor através do doce sussurrar da sua palavra em nossos ouvidos. Deus, que confiemos no Senhor e nos teus planos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.